Olá, aluno! Este é o nosso 9º vídeo da disciplina de matemática, etapa 3. E eu vou falar com você a respeito de estatística agora, né? E 3 coisas fundamentais na estatística, que é a média, a moda e a mediana. São medidas de tendência central utilizada em estatística. Vamos definir cada uma delas. A média é um conjunto de dados numéricos que obtém-se somando os valores de todos os dados, dividindo a soma pelo número de dados. Por exemplo, você pega ali, fórmula, n mais n mais n mais n. Né? São números que eu não coloquei ali o valor, representado por letras. Quantos valores eu tenho ali? Eu tenho 5 valores. Eu vou somar os 5 valores e dividir pelo número de valores. Quantos? Por 5. Um exemplo agora com números para você entender melhor. Pegue ali o número 32, 27, 15, 44 e o 15. Vou somá-los todos. Quantos números eu tenho ali? 5 números. Vamos lá. 32 mais 27 mais 15 mais 44 mais 15. Isso é igual a 133. Dividido pela quantidade de números. Quantos? Por 5. 133 dividido por 5 é igual a 26,6. Então, a média desse conjunto de números dado ali é igual a 26,6. É importante referir que a média é uma medida sensível aos dados. Por esse motivo, nem sempre funciona adequadamente. Né? Adequa-se mais nas situações em que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme, ou seja, valores sem grandes discrepâncias. O que é isso? Vou dar um exemplo para você. Imagine que um aluno faça uma prova e tire 0. Depois ele faz outra prova e tire 10. Olha a distância entre um número e o outro. Quando você pega 0 mais 10 é igual a 10, dividido por 2 igual a 5. Veja, a média dele ficou muito distante aos extremos. Por quê? Porque os valores das notas que ele tirou na prova não são uniformes, são muito distantes um do outro. Então, nesse caso, a média não vai dar uma referência adequada à nota do aluno. Porém, a média é 5. Né? Agora eu vou falar com você sobre a moda. Uma representação dela é MO. O que é moda? É o valor mais frequente num conjunto de dados. Eu dou um conjunto de dados para você e você olha naqueles dados e vê qual que aparece mais vezes. Obviamente, moda, se a gente pensar assim na nossa sociedade, o que é moda? É aquilo que dá tendência, é aquilo que as pessoas mais estão usando. A última moda de óculos escuros. Você vai sair na rua e vai ver muitas pessoas usando aquele modelo. Então, isso é moda. Na matemática também. Quem é a moda? É o número que aparece mais vezes dentro de um conjunto. Veja o exemplo ali. O número 32, 27, 15, 44 e 15. Qual é a moda? O número que apareceu mais vezes. Qual é esse número? É o número 15. Observe que ele apareceu 2 vezes. Então, MO é igual a 15. Existe uma outra situação na moda que a gente chama bimodal. O que é bimodal? Quer dizer que existe mais de uma moda, ou seja, existe mais de um número que aparece mais de uma vez. Olha o exemplo aí para ficar melhor. 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Veja que eu tenho 2 modas. Quem são? O 32, que aparece 2 vezes, e o 15, que também aparece 2 vezes. Então, essa sequência de números, ou esses dados, nós podemos dizer que ele é bimodal, porque aparece 2 modas, o 32 e o 15. Agora, vamos falar de mediana. Mediana é o valor que medeia os valores presentes num conjunto ordenado numericamente. Observe a palavra ordenado, ou seja, se você tem uma sequência de números, ele tem que estar ordenado, ou crescente, né? Primeiro cresce, ou decrescente. Da seguinte forma ali, observe o nosso conjunto. 32, 27, 15, 44 e 15. O que eu tenho que fazer com esse conjunto? Eu tenho que ordenar ele, eu tenho que colocar ele em ordem
crescente. Eu vou colocar o 15, que é o menor, o 27, o 32 e o 44. Agora, qual que é a minha mediana? Ou qual que é a mediana? É o valor central. Observe que eu tenho 15, 15, 27, depois 32, 44. Quem está no meio desses números? É o número 27. Mas observe que o nosso conjunto anterior, ele é ímpar. E se for par, professor? Aí existe uma outra forma de eu encontrar a mediana. Observe o exemplo. Eu tenho ali o 32, o 27, o 15, o 44, o 15 e o 32. Vou ordená-los em forma crescente. 15, 15, 27, 32, 32, 44. Forma crescente. Eu pego os dois valores centrais, que são o 27 e o 32, eu vou somá-los e dividir por 2. Eu coloquei os dois valores centrais ali em negrito. Observe para destacar, para você entender quem são os valores centrais. Observe, 15, 15, 27, 32, valores centrais, 32, 44. Então eu pego 27 mais 32 é igual a 59 e vou dividir por 2, ou seja, eu faço uma média para ver quem exatamente está no meio da minha sequência. Então, MD, ou a mediana, é igual a 59 dividido por 2. Quanto que dá isso? 29,5. Então, 29,5 é a minha mediana. Seja o conjunto numérico, determine a mediana, a média, a mediana e a moda. Observe ali, quem é a média? A média eu vou somar todos os valores, 32 mais 34, mais 36, mais 39, mais 39, mais 41, mais 43. E vou dividir por quanto? Por 7, porque são 7 valores. 264 dividido por 7 é igual a 37,714. Essa é minha média. Quem é a mediana? O valor central. Quem é o valor central? 39. Quem é a moda? O valor que aparece mais vezes. Qual o valor que aparece mais vezes? O 39. Então, a média, a moda, é igual a 39. Aluno, esta é a nossa aula. Assista novamente, se for o caso, leia a apostila e tire as dúvidas com o seu professor presencial. Esta é a nossa aula de hoje.